Ora, que bom tê-lo de volta. Aqui, como sempre, a rima é pobre, mas os entrevistados são... Esse é um cara do outro mundo, literalmente. Ele vem de outro continente, é meu amigo. E ele tem uma particularidade que eu admiro demais. Ele foi meu pastor em 1985 até 1987, quando eu ainda tinha cabelo preto e falava menos enrolado. E ele tem uma virtude que é rara. Ficou 3 anos em Brasília e até hoje ele se relaciona como se fosse ontem com as pessoas com quem ele conviveu. Missionário, e nós vamos falar sobre vida de missionário, até engasguei, sobre vida de missionário com o reverendo João Barbosa de Oliveira Júnior. Reverendo pastor! João! Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba, você é cruzeirense. Graças a Deus. O Flamengo é campeão do Brasileirão e campeão da Libertadores da América. Você sabe por quê, né? Sim, eu sei, porque eu acho que o Flamengo não poderia mais disputar o campeonato nacional. De nível muito grande, Barbosa. Joga com o Cruzeiro, fica assim, cara. Eu entendo. Pastor, que bom que você está com a gente aqui. Há muito tempo que eu queria ter frente a frente assim com um missionário para escalpelar o bicho. Fazer aquilo que muita tribo quer fazer. Não, tem muita coisa que me causa dúvida. E eu quero aproveitar porque você é o missionário por excelência. Você chegou em Brasília em 85. 85. Não errei a data. Na época eu tinha, sei lá, eu devia estar com 85, eu tinha 3 anos de Brasília, eu era recém-chegado em Brasília. Portanto, eu tinha 22 para 23 anos. Você batizou o Mateus ou foi o Lucas? Eu creio que foi o Lucas. O Lucas, né? Mas eram pequenininhos. Você vivia lá em casa, a gente vendo jogo de futebol. Inclusive, quando o Mateus perdeu um dente, lembra? Lembro. Que você ficou apavorado. Lembro. Ele debaixo da mesa, levantou a cabeça e bateu debaixo. E você, João, o dente. Que dente, cara, que dente. O dente do moleque tinha voado. Lembro. Mas, Barbosa, como que se faz e por que é tão importante para você? Porque você, nesse tempo todo, já tanto tempo fora de Brasília, depois de 3 anos em Brasília, você foi para outros lugares. E até hoje você não perdeu o contato com as pessoas de Brasília. Você faz isso com as pessoas dos outros lugares onde você conviveu? Geralmente sim. Eu creio que Deus criou a gente para relacionar. Relacionamento é alguma coisa que é muito alto na minha lista de prioridades, né? Nós não fomos criados para ser uma ilha. Nós fomos criados para relacionar com Deus, relacionar uns com os outros. E eu sempre gostei de manter contato. Lógico, eu não mantenho contato com todos, mas eu tento manter o contato com o máximo de pessoas possíveis, não apenas porque elas influenciam a minha vida, caminham junto na jornada, né? Mas também a oportunidade de trazer coisas que estão acontecendo no mundo, ou responder perguntas, ou ajudar na caminhada delas também, né? Quando você chegou na Igreja Presbiteriana de Brasília, não tinha um trabalho com missões? Não. Você já foi para lá com esse propósito? Sim. Na época, o pastor titular na igreja era o reverendo Adail Carvalho Sandoval. Ele me telefonou, eu estava em Goiânia, e perguntou se eu não gostaria de trabalhar com ele e trabalhar especificamente com a mocidade. E uma das coisas que eu coloquei para ele era isso. Falei, olha, eu creio que toda igreja local tem que ser uma agência missionária, tem que ser uma igreja missionária. E para eu ir para aí, eu não teria problema trabalhar com os jovens, mas eu queria começar um trabalho missionário na Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu quero saber se o senhor apoiaria, se haveria espaço para isto. Aí ele falou, não, absolutamente, se você liderar essa área aí. Né? Então, quando ele abriu a porta e eu estava orando para que Deus me desse uma oportunidade nesse sentido, eu criei que esta era a mão de Deus guiando o meu ministério. Não, e é interessante, lembrando agora, fazendo uma longa retrospectiva, eu lembro que quando você chegou, existia uma diretoria da juventude que era só de meninas. Virginia Vanderlei, Drica, a Flávia Simone. Nossa, eram só meninas. A filha do pastor, se não me engano, eram só meninas. E eles começaram, não sei se influenciado por você ou não, mas elas começaram um trabalho com juventude. E que existia aqui chamava-se Favela Telebrasília, que hoje virou um lugar muito legal. Mas era um lugar, era literalmente uma favela. E começaram a evangelizar as pessoas de lá e levar para a igreja. Você teve o dedo nisso daí? Ou... Não tive. Isso aí foi um sonho da Virgínia. Da Virgínia. A Virgínia começou a conhecer pessoas e conheceu um grupo
ali, e ela chamou outras meninas da igreja para apoiar o trabalho, para começar alguma coisa, algum tipo de relacionamento. E, ao mesmo tempo, conversaram comigo, com o reverendo Adail, em termos de levantar alguma coisa como cobertores e coisas assim, roupas usadas, para distribuir lá. Mas isso foi uma coisa que nasceu do coração da Virgínia. E era interessante o constrangimento que causava, né? Porque chegava domingo, a juventude ia para a favela, pegava todo mundo, botava dentro do carro, ônibus, e levava para a igreja. E a igreja de Brasília era uma igreja de classe média alta. Então, e a gente não estava preparado, a gente não estava acostumado com aquilo. Eu acho que se você usou a palavra certa, nós não estávamos preparados para aquilo. Então eu via que causava em todos nós. Eu estou me incluindo nisso, embora eu era da juventude ainda. Mas era uma coisa assim, gente, não é comum você ter uma pessoa aqui de sandália e uma tá costurada. Eram pessoas muito pobres. Sim. E interessante que a partir daí, e com o seu trabalho, a igreja chegou a um ponto, eu não sei como é que está hoje, e eu não gosto desses rankings, porque você termina colocando em pé de competição, mas sempre eu admirei muito a forma como a Igreja Presbiteriana de Brasília se envolveu com missões. E como é que foi esse início? Eu passei o meu primeiro ano tentando entender o que é a igreja, né? Tentando relacionar com os líderes, tentando entender a questão dos jovens. Deixa eu te cortar. Sim. Coisa horrível, cortando o entrevistado. Que é importante para mim, porque o que eu espero desse podcast hoje é que pessoas que estão lá do lado falam assim, quero ser missionário, o que eu tenho que fazer para ser missionário? De onde surgiu esse desejo em você? Seu pai era missionário, sua mãe? De onde veio esse desejo de ser missionário? Não. Os meus pais eram pessoas muito simples, com baixa escolaridade, e meu pai era um tipo de evangelista itinerante. E ele sempre foi presbítero em alguma igreja, nas igrejas onde participávamos. Meu pai ensinava em escola dominical, pregava sempre. Mas esse desejo, que foi assim muito diferente, eu não sei, eu não posso dizer para você começou desta forma, mas eu estava no seminário, eu estudei no Seminário Presbiteriano de Campinas, e no meu terceiro ano, eu comecei a orar pelo Quênia, na África, e eu nunca entendi por quê. Eu acho que talvez eu tenha visto um selo. Naquela época existia carta com selo, né? A gente enviava carta uns para os outros. E eu comecei a orar pelo Quênia e eu não sei de onde veio aquilo. Agora, nisto aí, Deus já estava preparando o meu coração, porque Ele me fez a minha jornada intercalar com vários missionários americanos. E um deles se tornou um dos meus mentores por toda a minha vida, e até hoje é uma pessoa que eu respeito muito, e ele mora em Anápolis. Quem é? O nome dele é Alan Mullins. Ele foi diretor de um acampamento cristão em Goiânia durante muitos anos, eu trabalhei muitos anos com ele. Uma pessoa fantástica, sua esposa Ésia, foram pessoas assim que Deus usou na minha vida, e alguns outros na caminhada, né? Então, assim, isso solidificou a minha visão, isso ajudou a definir, a clarear um pouco mais a ideia de missões, né? E eu gastei, após a minha ordenação como pastor presbiteriano em 1982, eu passei 9 meses nos Estados Unidos. E parte disto eu trabalhei com o Alan, visitando igrejas presbiterianas lá e falando do trabalho no Brasil. E eu gastei quase 4 meses e meio num acampamento muito grande no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, fazendo um treinamento na área de liderança de acampamentos. E Deus usou algumas pessoas lá para solidificar o meu chamado missionário, que eu chamo de chamado, mas para mim eu não tive uma daquelas experiências extraordinárias, né, de Deus me acordar no meio da noite ou alguma coisa nesse estilo, mas foi Deus abrindo as portas e eu entrando, pedindo a Ele que guiasse os meus passos. Então foi uma multidão de eventos e de pessoas e de coisas acontecendo na vida que clarearam esse caminhar missionário.
Legal. Então, vamos voltar agora para a Igreja Presbiteriana de Brasília, com esse trabalho. Como é que foi o passo a passo, Barbosa? Porque não tinha nada, ninguém tinha visto. Claro, estou sendo exagerado, claro que um outro pensava em missões, a igreja sempre apoiou missionários, mas não de forma tão intencional como aquele trabalho tão belo que você começou ali, e que virou uma coisa extraordinária. Eu comecei sem saber o que fazer. Comecei assim, no rompante, né? Então pensei, a primeira coisa que a gente precisa é de um comitê, uma comissão missionária que pode ajudar na igreja. Mas eu não tinha nem ideia como começar isto. E eu fiquei pensando, talvez se a gente tivesse uma pessoa de cada departamento da igreja, e nós começamos assim, mas não era a melhor coisa. Hoje, né? Se eu fosse começar hoje, não era a melhor coisa. Aí, depois de algum tempo, eu conversei com alguns presbíteros, e naquela época já existia um presbítero, 2 presbíteros na igreja que amavam a ideia missionária, mas também não tinham muita ideia como fazer a coisa. Então eu conversava com eles, trocava ideia com eles. O presbítero Adilson Vieira e o presbítero Hélio Lopes, que já está com o Senhor. Né? O Adilson, ele tem a cabeça administrativa muito boa, e ele tem visão, já tinha um relampejar missionário na cabeça dele. Incrível. E sempre amou missionários e pastores, e sempre queria encontrar maneiras de investir na vida dessas pessoas. O Hélio Lopes era só coração, ele amava a coisa, ele falava, isso é muito lindo, nós temos que desenvolver isso na igreja e tal. E quando era administração e coração juntos, eu pegava o Adilson. Quando eu precisava só de coração, eu perguntava ao Hélio, né? E eu trocava volta e meia a ideia com o reverendo Adail, sendo o pastor titular. Eu falava, olha, eu estou pensando isso, o que o senhor acha? Se ele, como pastor titular, achava, não, vai em frente disso, ou ele ajudava a direcionar coisas aqui e ali, mas a responsabilidade era toda minha, de implementar isso, de pensar e de seguir. E aí eu comecei a descobrir coisas, né? Aí, naquela época, eu falei, olha, vamos começar de alguma forma. Aí eu conversei com o conselho da igreja e falei assim, olha, se vocês pudessem colocar um percentual, aí, como muitos deles, a maioria, nunca teve nenhum contato com missões, e eles estavam acostumados, não é com percentual, eles estavam acostumados com uma certa quantia de dinheiro. Não, nós vamos investir esse tanto de dinheiro, não é? E aí eu fiquei pensando, onde que nós vamos encontrar missionários? Aí eu pensei, bom, podemos pensar na Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, podemos pensar em algumas organizações missionárias aqui ao nosso lado, né? E com o dinheiro que a igreja falou, você pode gastar tanto nesse ano, aí eu cheguei à conclusão de 3 ou 4 missionários e falei, vamos começar com esses, né? Aí começamos a divulgar na igreja, colocar no boletim, aí sempre que tinha um grupo pequeno que me convidava para falar, aí eu falava sobre os missionários, e aí fizemos, em 1986, a primeira conferência missionária. Eu me lembro até hoje. O preletor que nós chamamos foi um missionário americano que morava no Brasil há mais de 25 anos, o reverendo José Martins, que hoje está com o Senhor. Ele era professor no Instituto Bíblico Eduardo Lane, e era um dos diretores lá. Ele veio, ele falou, e foi muito bom. Para ser a primeira, foi muito bom. E assim, depois em 87 fizemos outra, e aí eu fui para os Estados Unidos estudar. Quando eu fui sair, eu conversei com o presbítero Adilson Vieira. Falei, Adilson, você pode dar uma liderança nisso? Ele falou assim, olha, eu posso ajudar, mas você vai ter que me dar nomes, você vai ter que me ajudar a me explicar como é que você faz, como é que eu posso fazer, eu vou ter as minhas ideias próprias. Falei, sem problema. Então eu deixei uma coisa mais ou menos montada com nomes de pessoas para ele convidar para falar em cultos missionários e coisas assim, gente que eu conhecia. E aí foi se tomando forma, né? No primeiro ano, nós gastamos o equivalente a $1.500. No segundo ano, nós gastamos em sustento missionário o equivalente a $3.000. No terceiro ano que eu estava fora,
para te dar uma ideia, é que eu precisava cair fora mesmo. A igreja estava construindo um prédio de educação religiosa, mas mesmo com prédio de educação religiosa e tudo mais, sem pegar empréstimo nem nada, a igreja investiu no terceiro ano nada menos que $80 mil em sustento missionário. Que legal. Que foi uma coisa assim, fantástica, né? Não, e ele não sabe como, hoje a gente olhando o passado, o Adilson não imagina como ele contaminava. Porque quem olhava o Adilson, sempre foi um homem bem sucedido financeiramente, mas ele aguou de se envolver com aquilo de corpo e alma. Sim. A semente caiu no coração dele, então a gente falava assim, puxa vida, um homem rico pensando em pobre. Porque, de fato, naquele período, a Igreja de Brasília tinha esse pecado, esse comportamento, mas a coisa foi quebrando. E hoje é uma igreja muito simples, é uma igreja que continua com pessoas, graças a Deus, dotados de posse, mas pessoas muito simples. Sim. Qualquer um senta lá e se sente confortável, mas nem sempre foi assim. Mas, Barbosa, então vamos imaginar que na minha igreja eu quero começar uma conferência, um trabalho missionário. O que significa? É fazer o quê? É chamar missionário? É mandar dinheiro para o missionário? O que é isso? Não, eu acho que muito antes de mandar dinheiro para missionário, porque missões é muito mais que isso, é você pensar onde é que a igreja está na sua visão missionária, de levantar os olhos e olhar para a seara, porque é isso que Jesus disse, né? Levantem os olhos, falou para os discípulos, e vejam a seara que já branqueja para a ceifa. Então, onde é que essa igreja está? Em olhar o mundo? Essa é uma pergunta muito importante. Outra coisa, onde é que a igreja está em termos de investir os seus recursos na evangelização, tanto aqui perto quanto lá longe? Lembra que quando Jesus falou que o Espírito Santo viria sobre a igreja, é para que a igreja fosse testemunha dele, tanto em Jerusalém, que é a área imediata, como na Judeia, que é a área em volta, né? E até os confins da terra, quer dizer, até o lugar mais distante. Lembre-se que não é uma coisa assim, primeiro em Jerusalém, depois na vizinhança, e só depois vamos... Não, não é assim que as escrituras falam. É ir e como até. Então é concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Então essas são perguntas que nós precisamos conversar, né? E saber, onde é que nós estamos investindo os recursos que nós temos? A terceira coisa, existe preocupação nossa com aqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós temos para ouvir o Evangelho, ou para aprender mais do Evangelho, ou para ser treinado, para treinar o seu próprio, entre aspas, povo, né? E daí por diante. E ao mesmo tempo, a gente aglutinar, né? Descobrir pessoas ao nosso redor que já têm aquela visão, que já têm aquele ardor dentro de si, e perguntar, como é que é isso na sua igreja? Como é que isso começou em vocês? Porque, no final das contas, João, missões não pode ser um programa. Tem que ser parte da vida da igreja. É essencial na igreja local. E não é uma coisa para que a nossa igreja se torne famosa nisso. Não. Missões, a ideia missionária é que nós possamos trazer a glória de Deus entre as nações, entre os povos, entre os países. E como é que a gente pode fazer coligação, né, com outros que têm o mesmo sonho, a mesma visão nossa, para que haja impacto no meio das nações? Quando você fala Jerusalém até os confins da terra, o que mais atrai aos olhos é o confins da terra, o outro lado do mundo. E quando a gente vê o maior dos missionários, que não foi Paulo, foi Jesus, você vê ele atravessando o mar da Galileia para alcançar um. Então, cara, esse trabalho todo para ver um endemoniado lá, mas era o Senhor. Mas era o Senhor. Mas o que nos dá salto aos olhos são os números. Então, eu te pergunto, porque isso para a igreja termina virando uma certa vitrine. E quando a gente fala assim, e pelo amor de Deus, não estou falando isso como demérito da Igreja Presbiteriana de Brasília, porque é lindo como esse espírito missionário entrou na Igreja Presbiteriana de Brasília, a filha dela, a Igreja Presbiteriana do CMA, com o mesmo DNA, veio a redenção com o mesmo DNA, e agora a videira, filha da redenção, com o mesmo DNA, sempre pensando em missões, expandir, plantar e colher discípulos.
Mas a minha pergunta é, porque você falou, não tem como a gente não falar em números. O que é melhor para a igreja? É você, vou dar só o número a título de exemplo, R$100.000. É você pegar R$100.000, botar na mão de um missionário e falar assim, faz esse trabalho nesse lugar. Ou você pega, vou dar R$1 para X, para 100 mil missionários, e eu vou falar assim, olha, existe missões, eu tenho 100 mil missionários. Uhum. O que é adequado? Ou é o meio termo? O que é adequado nisso daí? João, a primeira coisa que nós temos que questionar nessa questão de números é qual é o evangelho que nós estamos conversando aqui. Uhum. Porque em termos de números, essa é mais uma mentalidade ocidental, sabe? Que nós herdamos do que nós chamamos hoje de primeiro mundo, dos Estados Unidos e da Europa. Nós temos que perguntar, isso é evangelho ou isso é apenas uma influência ocidental? Então, nós precisamos definir isso aí. Porque, na realidade, você pode ver que naquilo que Jesus podia fazer, ele não apenas ia atrás de um, mas quando ele foi atrás de 5 mil também, né? E outra coisa, Jesus sempre atravessou barreiras culturais, né? Quando ele estava descendo para ir para Jerusalém, ele parou lá naquele poço, encontrou uma samaritana. Não era judia, era uma samaritana. Então, atravessando barreiras culturais, né? Agora, quando nós pensamos em termos de recursos, a primeira coisa que nós temos que pensar, vamos supor uma igreja local, né? Como você falou, eu tenho um tanto X de recursos. A igreja local vai ter que pensar qual é a filosofia missionária que nós queremos implementar. Onde nós vamos investir? É na tradução de Bíblia? É no treinamento de líderes? É na pesquisa de campo para descobrir onde estão as pessoas que menos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? É no trabalho com os indígenas? Então, assim, nós temos que... A ideia é sempre o seguinte, a ordem é indo pelo mundo afora, fazemos discípulos de Jesus, ponto. Né? Como é que nós podemos aplicar os recursos que Deus tem nos dado para que mais pessoas se tornem discípulos de Jesus? Não importa se é uma, se é 5, se é 10 mil. Então, antes da gente decidir se a gente vai dar R$1 ou vai dar 5 mil reais para cada um, nós temos que descobrir qual é a nossa trajetória filosófica, qual é a filosofia missionária que nós queremos implementar na igreja local. Aí nós podemos responder a questão de quanto vamos investir. E como uma igreja aprende isso, Barbosa? Aprende isso relacionando com missionários e relacionando com outras igrejas que já andaram essa caminhada missionária já está um pouco mais à frente. Por exemplo, uma igreja que ajudou muito a minha visão missionária foi a Igreja Batista de Santo André, né, que o Edson Queiroz, nosso irmão, que foi um pioneiro no Brasil, e nós nos tornamos amigos. Eu gostava de ouvir o Edson, como é que ele fazia isso, como é que ele descobria essas coisas. Uma outra igreja que me ajudou a pensar sobre isso, a Igreja Batista do Morumbi, que também já estava um pouco adiante. E aí, outros missionários, não é? Eu conversava com o Alan, né? Conversava com alguns outros missionários da CEPAL, que na época foram boas influências na minha vida. Alguns missionários da UEC, que é a Missão Além. Eu fazia perguntas, né? E falava assim, como é que nós podemos desenvolver isto dentro de uma igreja local? A gente tem que aprender a fazer perguntas e parar de querer inventar a roda duas vezes. Porque se alguém já fez, exatamente. Por que não aprender? E aprender com eles, né? Agora, você tem as duas coisas, João. Você tem igrejas locais que amam querer ajudar outras a se engajarem no movimento missionário. E agora você tem algumas, poucas eu diria, foram muito poucas que eu encontrei assim, que simplesmente não queriam compartilhar. E viviam uma vida assim que nós sabemos, nós temos o know-how, nós temos o conhecimento. E aí você cria um outro, quase que um clube exclusivista.
Agora, o pessoal que pensa reino de Deus, o pessoal que quer fazer alguma coisa, eles estão prontos a compartilhar, a trocar ideias, né, sobre como fazer. Quais são, pensando agora no missionário, você falou que você começou a se interessar naturalmente por missões, mas todo crente é um missionário? Antes de seguir nessa pergunta. Me responde essa. Todo crente é um missionário ou há pessoas com chamado especial? Bom, ele é missionário de um termo mais geral, não é? Porque Deus não dá a todos o mesmo dom espiritual, né? Então Deus não chama a todos para sair e atravessar fronteiras. E eu acho que essa palavra missionário está muito desgastada no nosso meio. Sabe, nós substituímos a palavra evangelista com missionário, não é? Quando nós falamos de missões, a primeira coisa que a gente tem que pensar são barreiras culturais. Nós atravessamos barreiras culturais para explicar o evangelho para quem não entende o evangelho da mesma maneira que eu entendo na minha cultura, não é? Então, por exemplo, no caso do Brasil, né? Você sair da sua igreja e gastar tempo com os bolivianos em São Paulo ou com algumas tribos indígenas no Amazonas ou em Belém ou mesmo no norte de Goiás, esse é o ser missionário, é atravessar fronteiras. E eu creio que muitos perderam a visão evangelística por causa disso, porque missões se tornou muito mais um rótulo do que vida. Sabe? Então, Paulo falar com Timóteo, cumpre cabalmente o seu trabalho de evangelista, né? De pessoas que se preocupam aqui, do meu lado, com pessoas que não conhecem a Jesus, não é? Ou mesmo pessoas da minha família, ou mesmo pessoas que estão lá em Uberaba, né? Ou que estão lá em Cochipó da Ponte, né, que eu preciso ir lá e compartilhar o evangelho. Isso é evangelismo, então nós perdemos essa visão. Nós só falamos, vamos fazer missões que na realidade você não está fazendo missões, na realidade você está evangelizando. Então nós precisamos definir bem o que é que nós estamos pensando. E uma pessoa, um membro da igreja, ele falou assim, eu tenho um chamado missionário. O que deveria significar isso na prática? João, essa é uma excelente pergunta. Até que fim eu fiz um? Não, as outras foram boas também. É raro. Eu conto normalmente. Olha, boa pergunta. Yes! Essa é uma excelente pergunta, porque a primeira coisa, eu tenho um chamado missionário, a primeira pergunta que eu faço é, o que você faz dentro da sua igreja local? Você serve na sua igreja local em algum aspecto? Qual é o testemunho da igreja local ao seu respeito? Se eu chegar para o seu pastor e falar assim, me fale a respeito desse irmão aqui ou dessa irmã, você aconselharia, pelo que ela tem desenvolvido, o que ele tem desenvolvido, é uma pessoa que pode ser usado na Ásia, pode ser usado na África, pode ser usado... né? Então essa é a primeira coisa. O que fazemos dentro da igreja local? A segunda coisa é que eu tenho que perguntar se essa pessoa está pronta para ser treinada para ser um missionário. Lembre-se, não são todos os pastores que dão bons missionários. Não são todos os líderes de igreja que dão bons missionários. E da mesma forma, você pode abrir o leque aí em tudo, não é? Nós precisamos de treinamento missionário específico. João, eu sempre digo, do ponto de vista africano, nós necessitamos muito de missionários na África, muito, né? Mas a pior coisa na África não é nós não termos missionários. Muito pior que isso, João, é termos missionários que não são bem treinados. Todo missionário ele tem que ser enviado por uma igreja ou pode falar assim, eu sou missionário, eu vou para lá e depois vou atrás de recursos? Não. Eu não acredito que a pessoa pode se enviar a si mesma. Você olha pelo aspecto bíblico, sempre teve o envolvimento de uma igreja local. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, não é? Pedro, quando saía para visitar os judeus na diáspora, ele voltava a Jerusalém, ele mandava relatório a Jerusalém. Os outros apóstolos, quando descobriam problemas, eles sempre retornavam a Jerusalém
a igreja mãe para falar, olha, está acontecendo isso, 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 como é que nós devemos agir, não é? A melhor agência missionária é a igreja local. Você não vai fazer coisa lá fora que você não faz na igreja local. Não faz, não é? Então, assim, nós temos que ter o apoio, a segurança de ter uma igreja que envia, mas uma igreja a quem nós prestamos conta. Nós brasileiros, latino-americanos, de uma maneira geral, nós somos muito criativos, né? Nós fazemos o que dá na telha, como dizemos, né? Mas nós precisamos da igreja local como um filtro, com quem a gente converse, de quem a gente receba cuidado pastoral, de quem a gente receba apoio emocional quando precisamos, de alguém que cuide de nós, sabe? Porque lá no campo missionário nós precisamos de tanto cuidado quanto precisamos aqui, quando estamos trabalhando dentro de uma igreja local. Quando você está dentro da igreja local, esse cuidado e essa supervisão, ela é mais imediata. Uhum. E quando você está longe, quem está te vendo é Deus. Uhum. E, graças a Deus, isso é minoria, mas acontece como acontece em qualquer grupo. A gente já viu missionários que se especializaram no discurso e quando foram olhar a prática dele, não é isso. Ele está mentindo, é um turista do outro lado do mundo que está passeando. E eu já escutei pessoas falarem, e eu não duvido, falar assim, cara, ele quer ser missionário nos Estados Unidos, na Holanda, na França, na Inglaterra, na Suíça. Mas, e aqui, na Vila, usando como exemplo que era no passado, a Vila Telebrasília não quer. Ou mais, o vizinho. Porque, assim, como você já explicou, até os confins da terra, mas também é Jerusalém, onde eu estou. Sim. Então, como a igreja toma cuidado, Barbosa, para que de fato ele não esteja alimentando um monstrinho, pegando o dinheiro dos membros, das ofertas, e eu já vi exemplos também de pessoas que falam assim, criou aquele discurso lindo, maravilhoso, vai em todas as igrejas dar aquele discurso bombástico, daquela coisa que aconteceu lá, às vezes é uma mentira, mas em cada lugar ele levanta, porque aquilo causa impacto, levanta recursos. E aí ele passa a ter uma vida na babesca, como um bom turista. Como a igreja pode fazer para evitar isso? Bom, existem várias coisas aí que podem ajudar. A primeira é a parceria entre uma igreja local e uma agência missionária, não é? Ou pode ser para o interior da África, pode ser a CEPAL, pode ser a Avante, pode ser alguma outra, além, a AMEN, ou a Operação Mobilização, ou a Jocum, né? Existia uma parceria aí. Então, se a igreja não pode ir lá para verificar, a agência missionária tem como. Entende? Então, essa parceria de igreja, porque também assim, não existe igreja nenhuma que dá 100% de sustento para um missionário. Não existe. Então, isso também... E aí, quando existe essa parceria, essa sinergia entre as duas, nós temos como filtrar essas coisas. Da pessoa falar assim, eu fiz isso, fiz aquilo. A agência missionária tem gente lá no campo que pode checar, né? E outra coisa, no campo missionário, sempre vai existir alguém que pode liderar vários missionários como um cuidador, como se fosse um líder de campo que vai estar olhando, vai verificar quais são os seus objetivos, o que você está propondo a fazer neste ano, se isso vai dar certo, se não vai dar certo, ajudar a você a cumprir aquilo que você está propondo a fazer. Então essa é a primeira coisa. Existia uma interação, existia uma parceria entre a igreja local e organizações missionárias. Então se alguém aparece na minha igreja local e fala, eu quero ser um missionário, então eu tenho que ver, primeiro, o que ele está fazendo dentro da igreja. Segundo, se ele está disposto a ser bem treinado. Terceiro, se ele está disposto a encontrar uma agência missionária que pode dirigi-lo a um campo onde ele pode exercer aquilo que Deus está chamando a fazer. Quer seja treinamento de liderança, quer seja trabalhar com órfãos, quer seja trabalhar na área de capacitação ou de ajudar pessoas a serem treinadas em negócios com a visão do reino de Deus. E tem muita coisa bonita acontecendo hoje nessa área de negócios, não é?
Por exemplo, conta um dessa para... Tá. Por exemplo, hoje, uma coisa muito bonita que está acontecendo na França, né? São missionários que estão montando cafés e usam cafés como uma desculpa para evangelizar. Então a pessoa vai lá sentar, vai tomar um café, vai comer um pedaço de bolo, vai ouvir músicas evangélicas orquestradas ou o que seja, e vai ser sempre alguém ali, pronto para bater um papo, pronto para tocar ideia, para introduzir o evangelho para ele. Outro exemplo, tem um casal de brasileiros que também são portugueses, não é? Tem cidadania portuguesa, que estão a trabalhar em São Tomé e Príncipe. Eles começaram um negócio lá de galinhas poedeiras. Mas a ideia deles é de treinar empreendedores jovens com uma mentalidade do reino de Deus, sabe? Então, o negócio em si dá lucro, mas ao mesmo tempo ele treina jovens empreendedores a fazer aquilo e pensar qual é a maneira mais correta que pode exemplificar, pode mostrar o reino de Deus a pessoas que não conhecem a Deus através dos negócios que nós fazemos com eles. Então, assim, tem muita coisa. Em Hong Kong, tem alguns missionários que estão lá, né? E a mesma coisa, usando cafeteria, abrindo cafés, né? Isso com apoio de sustentadores. Não, nós vamos investir por 2 anos tanto dinheiro para você abrir o café, aí o café tem que se desenvolver, não é? Coisas desse tipo, fazendo negócios com a intencionalidade missionária onde quer que vão. Uma vez, quando existia, não sei se existe ainda hoje, os Atletas de Cristo, eu e Ranúzia, nós fomos no Rio de Janeiro e o pastor Samuel Vieira, nosso amigo, me apresentou um jogador, que era jogador de vôlei da seleção brasileira, que era dos Atletas de Cristo. Aí nos levou para a reunião para a gente participar, tocar lá para eles. E eu me lembro como se fosse hoje, o pastor que estava conduzindo, não me lembro o nome dele, ele falou: João, é muito fácil você pregar para os atletas, porque todo atleta, ele quer ganhar. E ele vai na expectativa que Deus prometeu que ele vai ter vitória, porque Deus fala da vitória. Então é muito fácil pregar, mas ele crê em outra coisa que não é o evangelho. Como é que é isso no campo? Porque quando você começou a falar de que a palavra missionário está sendo equivocada, usada de forma equivocada, eu falei: não, Lamir Barbosa queria ressignificar a palavra missionário. Que agora virou uma mania. O mundo está todo errado, a partir de agora eu vou ressignificar todas as coisas, inclusive a Bíblia não pode cantar mais alto que a neve, enfim, essas bobagens que a gente vê por aí. Mas você falou do preparo. Que preparo é esse que o missionário tem que ter, pastor? É o que nós chamamos de preparo transcultural, né? Ou multicultural. Você pode ter cursos menores e você pode ter um mestrado em missões que vai durar 2 anos, tanto um quanto o outro. Né? Você pode fazer em módulos. O que significa isso? Nós vamos aprender um pouco sobre antropologia cultural. O que é isso? É como é que as culturas pensam, como é que eles pensam religiosidade, como é que eles pensam relacionamentos, como é que eles pensam, como é que a gente faz trocas. Porque tem algumas culturas que você não compra nem vende, você troca. Você dá o que você tem, eles dão o que eles têm, sabe? Não tem uma questão monetária aí, sabe? Então, entender, por exemplo, que quando você fala na África, se você falar assim com o cara, pode trazer toda a sua família, no dia seguinte o cara vai te visitar com 25, 30 pessoas. Porque quando eu falo família, e se eu não explicar direitinho o que entra o avô, a avó, o tio, a tia, o sobrinho, sabe? Então, todas essas coisas, a família de uma maneira mais alargada, não é? Então, a antropologia cultural nos ajuda a pensar nisso. Vamos aprender um pouco sobre religiões comparadas. Como é que é a vida espiritual dos povos ao redor da Terra, não é? Por exemplo, a gente vai para a África, né? É muito fácil se você falar apenas a crer em Jesus, ter uma vida espiritual. O africano é um ser espiritual. Ele, desde pequeno, ele já aprende sobre os espíritos dos seus ancestrais e que ele tem que
Ele tem que fazer sacrifícios para os seus ancestrais, senão os ancestrais podem impedir a chuva, pode trazer seca, pode trazer terremoto e todas as calamidades, né, gafanhoto e tudo mais, se eu não apaziguar os espíritos dos ancestrais. Então tem muita coisa aí que eu aprendo, não é? Então, por exemplo, quando eu comparo o islamismo, por exemplo, com o cristianismo, quando eu falo sobre o imã, que é o pastor islâmico. Então você tem o pastor lá, você tem o pastor aqui, não é? Essas comparações religiosas, né? Religiões comparadas nos ajuda muito a entender isto, não é? Como é que a gente vai, na antropologia cultural, como é que a gente vai liderar pessoas que pensam diferente da gente? Então, essa é a razão de existirem as agências missionárias, para dar esse preparo, ou isso é uma coisa que a igreja local poderia dar? A igreja local poderia dar, se tivesse condições de dar. Mas normalmente, por exemplo, eles pegam algumas organizações, alguns seminários que já dão o curso que chamamos de missiologia, não é? Como o SEM em Viçosa, como me parece que a AMID em Brasília tem um curso transcultural, a Além, tem outros institutos bíblicos, organizações missionárias que dão esse preparo missiológico, o que é muito bom. A pessoa pode até falar assim, isso vai atrasar o meu chamado missionário. Nunca atrasa. Isso aí catapulta você muito, muito, muito lá na frente, porque você vai estar preparado para entender e para ouvir as pessoas no campo missionário do que uma pessoa que não tem treinamento nenhum, não é? Por exemplo, um outro exemplo bem claro. Muitos brasileiros acham que o mais fácil é ir, quando chega na África, é para ir para os países de fala portuguesa. Que eu já falo português, eu já começo e já estou sabendo de tudo. Errado. Tem muita coisa na cultura moçambicana, nas culturas moçambicanas, né? Você vai em Moçambique, é mais de 20 povos diferentes, com língua diferente, com costumes, culturas diferentes. Então, o treinamento missiológico me ajuda muito em discernir essas coisas. Barbosa, quando você saiu de Brasília, você já foi direto para a missão ou você passou em outra igreja? Não, eu saí de Brasília no final de 1987 e eu fui exatamente estudar missiologia. Eu gastei 1 ano e meio estudando num seminário nos Estados Unidos e aquilo me ajudou muito, 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 muito. Né? Foi uma experiência muito rica que eu tive de aprendizado, de estar me relacionando com pessoas de outras nações. No nosso seminário, dentro da Escola de Missões Mundiais, nós éramos lá talvez uns 200, 300 estudantes, mas de mais de 40 países diferentes. Ali já era um laboratório para eu aprender como me relacionar com outras culturas, ou quais são as perguntas que são importantes naquela cultura, que talvez não fosse tão importante na cultura brasileira. Dali você foi para que país? Dali eu fui para Suazilândia. Né? Eu me envolvi com uma organização missionária nos Estados Unidos, e dali eu fui para Suazilândia porque essa é uma coisa muito interessante. Aquela organização missionária nunca mandava um missionário para um país. Sempre mandava um time de pelo menos 3 famílias. O que chamamos de 3 unidades, né? Uma família é uma unidade, uma pessoa solteira é uma unidade. E naquela época eu era solteiro. Sim. Existiam 4 unidades na Suazilândia e eu me juntei a eles. Tá, aí cheguei na Suazilândia. Vou fazer o quê? Vou fazer que nem os mormons, 2 a 2, Bíblia porta a porta, é isso? Não. A primeira coisa a aprender é o que já tem sido feito na Suazilândia que eu posso aprender com eles, com os missionários que já estão lá. E quais são as coisas culturais que eles já aprenderam que eles poderiam me ensinar. Aí o que eles fazem? Eles introduzem você, apresentam você a vários suazes amigos, crentes, com quem você pode se tornar amigos e começar um aprendizado cultural. Né? Como são os suazes? Como é que eles agem?
né? Por exemplo, nós brasileiros, nós somos muito efusivos. Nós nos encontramos, nós nos damos abraço, às vezes 2 beijinhos. Os Suazes, para você abraçar, demora muito, porque o abraço é alguma coisa para eles extremamente íntimo, muito mais íntimo do que nós brasileiros, sabe? Então, assim, você vai aprender essas coisas, não é? Por exemplo, quando eu ia conversar com uma pessoa mais velha do que eu perguntei a um pastor nigeriano que já estava lá há muito tempo. Eu falei assim, como é que eu cumprimento? Então, como é que eu converso com uma pessoa mais velha? Ele falou assim, a primeira coisa que você faz é, você não estende a sua mão, você segura o seu antebraço e oferece a mão. É um rito cultural. Ou você abaixa um pouco o seu joelho como se você estivesse se curvando. Mas não é se curvar, você só abaixa um pouquinho o seu joelho, mostrar o respeito que você tem àquela pessoa porque ela é mais velha. Então, são coisas pequenas, mas que podem abrir portas de uma maneira incrível. Quem não está treinado antes de ir, não sabe essas coisas e não procura saber. Aí elas já criam barreiras, não é? Eu fui em 2013 num festival de cinema na China, e aí a curadora do festival que me convidou, ela me deu uma aula. Ela falou assim, olha, para o chinês, o ato de entregar um cartão de visita, cartãozinho, é muito solene. Porque aqui a gente dá o seu cartão, você pega, dava, tirava do bolso, dava. Não, você pega com as 2 mãos e entrega. É cultura. Tá, Barbosa, e como que é a vida do campo missionário? São 4, no caso, falou um núcleo de 4, 5 pessoas, é isso? Éramos 4 famílias e eu de solteiro. Como é que é esse convívio? Ela é Mary Ellen, eu falo John Boy, good morning, todo mundo dorme no mesmo canto. Como é que é essa dinâmica? Não, cada um tem a sua casa, né? Cada um tem sua casa, cada um tem a sua privacidade, mas ao mesmo tempo nós fazemos tudo juntos, né? Quando tem algum seminário ou alguma consulta e tal, a gente sempre prepara as coisas juntos, o material juntos, conversa com gente daquele país, fala assim, olha, nós estamos pensando em usar esse tipo de material. Isso aqui é relevante para o que vocês estão passando? Ou as pessoas vão entender isso, a maneira como a gente explica e tal. Então, a gente sempre fazia coisas juntos. Nós desenvolvemos um projeto naquela época muito lindo no Zimbábue e nós ajudamos a Aliança Evangélica daquele país a montar um trabalho, um projeto de pesquisa de campo para descobrir onde estão as igrejas naquele país. E encontrando as igrejas, quantas pessoas existem nessa igreja? Quantas existiam no ano passado? Ou quantas existiam há 5 anos atrás? Sabe, algumas coisinhas que pudessem nos dar a ideia como é que foi o crescimento daquela igreja local. E nós conseguimos mapear praticamente 80% do país. E os 20, 25% que nós não conseguimos, nós fizemos, como é que a gente chama? Apenas uma amostra, uma igreja naquela região que nós não conseguimos. Conseguimos achar uma igreja e pegamos aquilo como amostra, né? E nós descobrimos, para aquele país ter uma alavancagem no evangelismo, em multiplicação de igrejas, eles precisavam plantar um certo tanto de igrejas num período de 10 anos. Então foi um projeto assim fantástico, deu uma alavancada no evangelismo dentro do país. Então quando a gente trabalha juntos, por isso que a gente é um time, né? Então às vezes, por exemplo, tem um que é bom em organização, mas ele não é bom para falar. Então toda organização a gente taca na mão dele. Alguém é bom para falar para os jovens. Então, a gente taca tudo que tem a ver com a liderança jovem na mão dele. Um é bom para falar com os líderes denominacionais. Então, a gente faz um seminário pequeno só para líderes denominacionais, para esse falar, né? E ajudar líderes denominacionais a pensar em termos do país inteiro, e assim por diante. Anos atrás, eu fui em Manaus fazer um documentário sobre uma igreja que tinha um trabalho com ribeirinhos, e usava barcos para evangelizar os ribeirinhos, e começou simplesmente um trabalho de pegar um barco, porque é o meio de transporte que mora no Amazonas,
e evangelizar os ribeirinhos. Isso cresceu e começou a atrair o interesse de estrangeiros que vêm para fazer viagem durante uma semana, e pessoas trazem. E foi interessante que, numa dessas viagens que eu fiz, tinha um pastor que era esse intercâmbio entre os americanos e os brasileiros. E como era um documentário, na época era DVD, eu falei, olha, quando ficar pronto o DVD, porque eu entrevistei ele, os americanos que estavam com ele, eu vou levar para você nos Estados Unidos. Gostaria de conhecer sua missão. Ele, cara, fantástico, poxa, eu quero te apresentar. E eu fui para os Estados Unidos, numa viagem, não para isso, numa viagem, eu falei, fui até ele, procuraram para entregar, e eu queria conhecer a missão dele. E não tinha missão. Tinha ele com o discurso, obrigado pelo DVD, aqui. Eu fiquei pensando, isso é missão? Ou ele é um guia turístico, aproveitando o nome missão? E aí eu comecei a pensar um pouco mais. Um americano, com o melhor das boas vontades, ele sai da sua terra, passa aqui uma semana no meio dos índios ribeirinhos. Para ele é uma experiência quase sobrenatural, porque é totalmente diferente do modo como ele vive nos Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando, aquilo é missão? Ou é um bom treinamento para que ele comece a fazer missões? Como é que você vê isso, Barbosa? João, você tem isso e você tem um outro lado também legítimo. Sim. De igrejas locais que enviam grupos de pessoas que terminaram a universidade ou que ainda estão na universidade, jovens empreendedores ou homens de negócios, né? Grupos de 10, 12, 14 pessoas para gastar um tempo num projeto como esse e ver o que Deus está fazendo e como Deus vai direcionar a vida deles. Eu já vi muito disso. Agora, pode ser também... Isso é um projeto de igreja local, ou às vezes de uma organização missionária que recruta pessoas que estejam dispostas a darem 2 semanas da sua vida durante um ano para evangelização, para cuidado e coisas assim, né? Eu não sei exatamente quem é essa pessoa ou como. Pode ser que essa pessoa se sentiu entusiasmada e isso, quando fala missões, aí você tem que saber de onde que vem essas missões, né? Vem de uma igreja local, vem de uma organização missionária, não uma organização para-eclesiástica, ou vem de um grupo de igrejas que querem enviar alguém para mapear ou para espiar as oportunidades que existem lá para que nós enviemos missionários depois, né? Então, assim, você tem as duas coisas, né? Então, é sempre bom a gente saber, antes de receber alguém, de onde está vindo, qual é o propósito. Talvez também a igreja aqui no Brasil está no oba-oba, né? Não, qualquer pessoa que vier e tal, porque depois, no futuro, a gente pode fazer projetos e tal, está preocupado mais no receber do que a ideia de reino de Deus. Vamos ampliar a visão dos outros, vamos ajudá-los a ver a seara, né? E como é que eles podem se envolverem na seara para um maior crescimento do reino de Deus. Em uma dessas viagens, eu fiz várias, eu conheci uma família que me impactou muito. E eles falavam, né, que a vida deles nos Estados Unidos era muito intensa, eles eram médicos, mas porque diferentemente do brasileiro, que tira um mês de férias, os americanos tiram uma semana. E eles falavam, a gente não abre mão de essa uma semana que a gente tem, dedicar exclusivamente ao Senhor, por isso que a gente vem para um lugar tão longe assim e ajudar. Então, por isso que eu te falei que esse é uma boa porta para você exercitar de fato missões, ou é um treinamento apenas? Porque, pelo que eu estou entendendo, que você está dizendo até agora, a missão é uma coisa que tem que estar todo dia na vida de todo crente, né? O sonho, a realização, a filosofia de vida tem que estar sempre na gente. Agora, existe uma diferença muito grande, João, quando a gente pensa no missionário como carreira, como o cara está assim, eu vou dedicar minha vida a isso, né? Isso aí é o que Deus me chamou. Agora, as coisas mudam, as culturas mudam, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu penso num missionário que vem dos Estados Unidos, muitos deles, quando eu falo longo termo, ser missionário longo termo, eu estou pensando 15, 20 anos, 30 anos, né? Hoje, um missionário que vem dos Estados Unidos, muitas vezes, muitos deles, eles pensam que 5 anos é longo termo. Dependendo para que cultura você vai precisar de 2 a 3 anos para aprender a língua. Você vai ter 2 anos de ministério na prática.
Porque os 3 primeiros anos são ferrenhos. Você precisa aprender a língua e aprender bem para poder comunicar-se naquela língua, não é? Então, assim, por exemplo, eu conheço um médico cirurgião, ele é ortopedista e ele dá uma semana da vida dele para ir ao Quênia só para fazer cirurgia ortopédica lá. Não, já tem muitos anos que ele faz isso. Ele vai, reconstitui pés de crianças para elas poderem andar normalmente. Às vezes reconstitui a questão da coluna, né, que tem problema de coluna e tal. Uma semana. Mas também em uma semana ele faz 20, 25 cirurgias. Né? E, tá assim, e não cobra nada. Ele está fazendo aquilo como oferta ao Senhor. Mas eu te pergunto, e que diferencia esse ato? Pelo amor de Deus, eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso. O meu trabalho é fazer as perguntas difíceis. E às vezes boas. O que diferencia esse irmão que faz esse ato tão nobre de um espírita, de um budista, de outra religião que faz esse mesmo ato nobre? Eu acho que a diferença, João, é a proclamação, sabe? O que começa é o que faz essa pessoa decidir fazer isto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é os relacionamentos que ele cria a partir disso. E queira você ou não, o povo acaba perguntando, por que você faz isso? O que te faz sair de lá? Você só tem uma semana de férias por ano, você não está saindo com sua família. Você vem aqui tão longe. No caso, por exemplo, dos africanos, os africanos têm uma ligação espiritual com a terra. Para muitos deles, eles ficam assim, espantadíssimos de pensar, poxa, o cara deixou a terra dele para vir até aqui na minha terra, porque ele está pensando do jeito dele, a ligação espiritual que ele tem com a terra. Então, a sua ligação espiritual você cortou, porque você deixou a sua terra, não é? E aí você vai poder explicar porque existe um amor maior que me faz vir aqui, e aí você pode conversar sobre o Evangelho, conversar sobre a sua vida com Deus e tal. Né? Então, essas duas coisas. O que trouxe o princípio para você sair, os relacionamentos que você cria e as respostas que você pode dar à curiosidade deles e fazê-los pensar e ajudá-los a pensar. Barbosa, aqui na cidade, quando eu penso em evangelizar meu vizinho ou meu tio, seja quem for, meu segundo passo é, eu vou evangelizá-lo e vou levá-lo para a igreja. Em muitos desses lugares não tem igreja, então você evangeliza para levar para onde? É para começar uma igreja? Como é que funciona isso? Para ir para debaixo da árvore. Muitas vezes, João, dependendo do lugar onde nós vamos, não existe igreja. E nós trazemos isso do mundo ocidental. A gente precisa de um prédio. A gente precisa de um lugar para a gente se encontrar. No caso do africano, muitas vezes o lugar para se encontrar é debaixo de uma árvore. Ou às vezes é dentro de uma palhoça. Não é? Então, essa é a grande diferença. É tirar da mentalidade da pessoa que a igreja não é um edifício. Né? A pessoa vai precisar entender que a igreja somos nós. Agora, quando nós nos juntamos como povo de Deus, é aquela ideia, 1 ou 2 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é a igreja, é a presença de Jesus no meio do seu povo. Né? Então, muitas vezes, começa assim, 2, 3, 4 se reunindo debaixo de uma árvore. E no caso da África, né, isso cria curiosidade e não apenas isso. Os outros na família começam a perguntar, o que você vai fazer debaixo daquela árvore todo domingo? Ou, às vezes, 3, 4 vezes na semana, à tarde, você vai para debaixo daquela árvore ficar conversando com gente. Não é? Então, isso é o que traz a possibilidade de evangelismo. Que para eles é evangelismo, para mim é missões. Eu estou fazendo missões, ajudando-os a evangelizar aqueles que estão ao seu redor. Mas o fim é que em algum momento isso torna-se uma igreja, mesmo que seja a igreja que dá debaixo da árvore. A igreja a ideia é redenção do povo. É a glória de Deus, não é? Então é redenção de quem pode ouvir, quem quer ouvir e quem está aberto para ouvir.
Mas né? existe essa redenção sem culminar como igreja? Eles se tornam uma igreja em si da maneira deles. Não é eu, como estrangeiro, que vou chegar para eles e falar assim: a igreja existe quando isto existe. Eu tenho na minha ideia do que é a igreja. A igreja é o povo de Deus se reunindo, juntos. Não importa onde. Onde eles estão, a igreja, aquilo ali é a igreja. Não é? A ideia é formar esses grupos de comunhão, de relacionamento ao redor da palavra de Deus. Mas eu estou insistindo nesse ponto. Eu Sim. sei que quando os missionários chegaram, e essa ideia de que a igreja está ligada a um prédio físico é muito recente. Não era assim. Os missionários chegaram aqui no Brasil logo no início, eu aprendi recentemente que não era assim. Não tinha um lugar físico. Mas quando você cria um grupo, automaticamente aquele grupo começa a demandar conflitos, pecados que devem ser tratados. E daí você já... necessidades, e daí você vê na Bíblia as funções que existem na igreja, do mestre, do diácono, do presbítero. Isso significa implementar uma organização, uma estrutura. Né? Então, aí a minha pergunta é, porque você falou que eles fazem do jeito deles. Eles não podem fazer do jeito errado, se não seguir o modelo bíblico? Não, João, porque eles seguem o modelo bíblico. Mas a ideia de estrutura, muitas vezes, a estrutura que nós estamos pensando é uma estrutura ocidental, é uma pirâmide, não é? É quem está lá em cima, quem está o segundo, quem está o terceiro e tal. Você pode fazer a mesma coisa, mas de uma ideia mais achatada. Somos todos iguais naquilo que nós fazemos. Existe uma coordenação, tem que haver uma coordenação. Mesmo quando temos um grupo que vem para Cristo, não é? Eles vêm, por exemplo, tem alguns países, eu não posso dizer o nome do país, né, que o pessoal se senta juntos e eles, mesmo sem ter a Bíblia, eles conversam sobre textos bíblicos, que muitos dos líderes memorizaram aqueles textos, ou o grupo tem uma Bíblia só, ou metade de uma Bíblia. Então eles usam textos bíblicos para conversar sobre aquilo que Deus está falando ao coração deles. Ou como é que podemos viver uma vida que agrada a Deus, não é? Então, quanto mais pessoas vêm para Cristo, eles continuam se reunindo. Agora, é uma coisa interessante. Em muitos países, eles fazem o seguinte: quando o grupo está ficando grande demais e chama a atenção das autoridades, em lugares onde a coisa é mais complicada, né? Eles dividem os grupos. Não, eu não diria divide, eles multiplicam os grupos. Né? Em vez de um grupo, aí vamos ter 4, 5 grupos. Aí esses grupos começam a crescer, aí cada um vai multiplicar em outros, em outros, em outros. Tem um país que começou com esse processo de estudos da palavra de Deus e multiplicação de grupos há mais de 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não é? E isso catalogado em 16, 17 anos, 1,5 milhões de pessoas que não conheciam a Cristo ou que eram de uma religião que se opunham radicalmente contra o cristianismo, vieram a conhecer Jesus. Eles não tiveram uma estrutura, não tiveram um prédio, mas eles se reuniram informalmente para ouvir a palavra de Deus, não é? Deixa eu ser chato. Tá bom. Continua sendo chato. Eu sei que há casos e casos, e eu vejo uma situação dessa como uma exceção. Pelo menos assim que eu enxergo. Eu lembro aqui em Brasília que havia uma igreja em que há sempre a busca do evangelho primitivo, o evangelho original, porque o evangelho ficou contaminado pelas ideologias humanas, então está tudo errado. E esse grupo era assim, não tinha um pastor. Chegou lá, quem sentia vontade levantava e pregava. Isso aí é as maiores asneiras do mundo, porque nem todo mundo tem o mesmo grau de maturidade e conhecimento da palavra. Como fica essa dinâmica nesses grupos? Eu sei que esses grupos estão se reunindo assim porque não dá para ser de outra maneira, porque o contexto cultural os impele a ser assim. Mas quais são os riscos, Barbosa? Ou é uma coisa que sobrenaturalmente Deus conduz? Existem muitos riscos, mas aí é que está onde encontramos o papel do missionário ou de pessoas daquele grupo, daquela área, que saem para fora do seu país e pegam um pouquinho mais de treinamento, aprendem um pouco melhor sobre como explicar a palavra de Deus, como estudar a palavra de Deus e coisas assim, e levam de volta
para os outros, né? Porque sempre vamos necessitar, em qualquer grupo, de uma pessoa que ajude a liderar aquele grupo, Sim. não é? Agora, eu acho que isso até é inato, né? Em todos os grupos acontece isso. Exatamente. Levanta alguém que lidera. Então, agora, eu estou falando de países que são mais fechados ao evangelho. Nos países que são mais abertos ao evangelho, não é? Que podem ter, ter uma liberdade maior. Então, o que nós fazemos? Através de networks, de teias de contatos, né, nós descobrimos pessoas, missionários ou pessoas mesmo daquele país que já tenham tido outros tipos de treinamento que possam ajudar na liderança, possam ajudar no ensino daqueles líderes, não é? Por exemplo, quando eu cheguei em Moçambique, existiam muitos líderes. A maioria deles nunca tiveram um mês de aprendizado numa escola bíblica. Não estou falando de nível de seminário, num instituto bíblico. Então, a grande parte do meu ministério era sentar com pastores e estudar a Bíblia no nível de escola dominical aqui no Brasil. Agora, o que era lindo é que eles queriam aprender, não é? Numa certa instância, eu comecei um deles me pediu para ensinar a respeito dos sacrifícios em Deuteronômio e o sacrifício de Cristo em Hebreus, no livro de Hebreus. Por quê? Porque existiam pastores que ainda estavam sacrificando pombos, galinhas, cabritos, ovelhas, porque eles criam naquilo que eles leram no Velho Testamento. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles criam naquilo. E outra coisa, as religiões culturais exigiam sacrifícios de animais também. Então, assim, eu gastei muito tempo com um grupo específico. Eu gastei quase 4 anos, todos os anos, 2 vezes por ano. Nós gastávamos 4 a 5 dias só estudando sobre isto. Depois de muita repetição, depois de 3 anos, era tão engraçado, João. De repente, no meio da explicação e tal, se notava que o cara abria o olho, como falava, eureka, ou entendi. Né? Mas o cara já estava ali 3 anos aprendendo a mesma coisa. Né? Na cultura tradicional africana, muita coisa é aprendido através da repetição. Você repete, não é? E a gente também descobria outros africanos, por exemplo, que já tinham tido o ensino teológico, quer seja na África ou fora da África. E sempre falava, olha, tem esta pessoa aqui na nossa cidade, tal, ele é muito bom para explicar coisas da palavra de Deus. Vamos fazer um grupo e convidá-lo para falar, né, para ensinar, às vezes na sua própria língua materna, porque o português era a língua de negócios, não é a língua que unifica o país. Mas eles têm a sua própria língua local, não é? Então, isso ajuda, sabe, a somar forças e a educar na palavra de Deus aqueles irmãos. Barbosa, quando a gente fala da África, não é um país, é um continente monstruoso. Tem quantos países? João, eu não sei. Parece que são 56 países. Tá. Imagine que eu chegue nesse país. Eu estou usando a África apenas como exemplo, porque isso se repete em outros contextos. Não existe... A quantidade de cristãos evangelizados nesse país é muito pequena. Qual a melhor estratégia, e se isso é a estratégia de um homem ou seja de uma instituição? Eu bater o olho e falar assim, eu vou salvar todo o continente, ou eu vou começar com um país, para que esse país vá multiplicando e vá enraizando. É situacional ou existe uma metodologia para isso? Não existe uma metodologia. Eu acho que... Desculpa, por que essa pergunta? Eu já vi missionários que ele é um super-homem. Ele está em todos os países e ele quer salvar o mundo. Eu falo assim, cara, eu sinto dificuldade, porque me parece... Ao mesmo tempo, eu vejo as necessidades do mundo e eu vejo a angústia desse irmão, que é uma pessoa honesta. Sei. Mas falo assim, cara, qual a melhor estratégia? Como é que eu posso ajudá-lo? Existe a possibilidade, eu não estou dizendo que essa pessoa é assim, mas existe a possibilidade que a influência dele é tão pequena que é muito diluída se ele está se tratando com toda a gente assim.
Muitos missionários que têm esse tipo de visão e que têm trabalhado assim, normalmente ele trabalha com líderes evangélicos em cada um desses países e põe a sua influência, aquilo que eles sabem, aquilo que eles construíram, né, durante o tempo, em um grupo pequeno. É como Jesus colocou a sua vida em 12, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que selecionar nos países de fala portuguesa da África, que eu trabalho com eles, selecionar quais são os líderes que eu vou gastar tempo e me derramar neles, não é? Para que eles sejam eficazes. Mas, mesmo quando eu vou trabalhar só com um país, não é? Eu não vou ter condições de trabalhar com todos naquele país. Eu tenho que começar com um grupo pequeno e influenciar aquele grupo pequeno para que aquele grupo pequeno possa começar a ministrar para um grupo maior, para um grupo ainda maior, para um grupo ainda maior, e vou tentar ajudá-los à medida que eles me pedem ou me consultam comigo e tal coisa assim, para que eu possa ir até lá na terceira, quarta, quinta geração, né, e ajudá-los a continuar a ver a necessidade do seu país. E aí, João, no começo é já começar a falar, nós temos que ir onde existem pessoas que não conhecem o Evangelho. Qualquer que seja a forma, né? Pode ser através da oralidade, quer dizer, pessoas que têm tradição oral, que não sabem ler e escrever, mas sabem contar histórias, não é? Podem aprender a contar histórias. E daí por diante, né? Onde eles estão na situação, onde estão e como é que nós podemos fazer isto com eles. Um dia, conversando com um missionário tão próximo assim como você, eu disse para ele, e depois falei, cara, será que eu falei certo? Eu falei para ele, ele é casado, tem filhos, eu falei assim, olha, o que eu espero, o que Deus espera de você, é que, se possível, você alcance os confins da terra. Mas você tem uma missão, que é a sua própria casa. Então, o que eu espero é que seu filho olhe para você no futuro e queira ser um missionário também. Porque é muito comum você querer salvar o mundo e perder a própria casa. Isso é uma visão correta ou eu fui exagerado? Não, eu não acho que você foi exagerado, porque muita gente em ministério, não é apenas o missionário, pastor de igreja local, que derrama a sua vida toda na igreja e não levou o seu filho para pescar, não andou com seu filho de bicicleta, ou não foi à praia com seu filho e construiu castelo de areia lá, né, durante as férias. Então tem tudo isso. É a ideia de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A minha discutir isso, linkando com aquele missionário que eu te falei, Sim. É isso. Eu falo assim, poxa, ele quer, pelo coração grande, ele quer alcançar o mundo inteiro, mas eu vejo que falta método, talvez. Você não pode, a sua família não pode ficar para trás. Né? É aquela ideia, eu acho muito, muito lindo o lema dos navais americanos, né, os mariners, que eles falam, né, não é para deixar ninguém para trás. Nenhum fica para trás. Né? Então, essa tem que ser também a ideia nossa, como pastores, como missionários. Ninguém pode ficar para trás. A minha família não pode ficar para trás. Outros missionários não podem ficar para trás. Outros filhos de missionários não podem ficar para trás. Nós temos que ter essa visão, né? Porque senão nós não vamos estar oferecendo o evangelho completo. Você foi para o campo missionário como solteiro. Sim. E quais os prós e contras dessa situação, de ir para o campo como solteiro? A primeira coisa que eu digo é o solteiro ele pode ir para o campo missionário baseado na obediência do seu chamado missionário. Porque quando Jesus mandou a gente ir, ele não mandou ir só os casados, nem mandou ir só os solteiros. Né? Em indo, nós temos que fazer discípulos. E não falou também que os discípulos tinham que ser só solteiros ou só casados. Então, essa é uma coisa interessante. Outra coisa, você ir com uma equipe, como parte de uma equipe, é muito mais fácil. Porque aquela equipe já está treinada pela sua organização missionária a receber solteiros. Nós temos que cuidar dos solteiros, não é? Por exemplo, hoje eu sou casado. Se aparecer alguém no meu time que é solteiro, eu já sei como cuidar deles, ajudá-los, ajudar o nosso time a cuidar deles, né? A abraçá-los, a trazê-los para dentro da nossa casa, a fazer coisas juntos, não é? Então, essa é uma maneira de abraçar os solteiros que não vão ter a vida de casado, pelo menos no começo, como eu não tinha, não é? Não vão ter a família
E é difícil, ser missionário solteiro é difícil, é muito difícil emocionalmente. Mas quando você tem um time que te abraça, cara, é outros 500. Claro, claro. Barbosa, pensando em igreja local, e aí derivando isso para missões, a gente vê que tem pastores que a expectativa da igreja é que a esposa do pastor seja co-contratada com ele, embora não ganhe salário disso. E espera-se que aquela esposa, eu já vi isso inúmeras vezes, vou dizer dessa maneira para que não acho que estou falando do meu filho. A expectativa da igreja, não, você tem que trabalhar tanto quanto seu marido para a igreja. E isso causa tensão. Como é que fica essa relação? A esposa tem que ter o mesmo grau de envolvimento com a missão ou com o pastorado que o pastor ou o missionário? Como é que fica isso, Barbosa? João, existem aí expectativas não conversadas, não colocadas no papel, né, como eu diria, né? Então, isso é muito difícil. Eu digo que todo pastor, quando vai para uma igreja normal, ou todo missionário, quando vai se envolver com a igreja, com uma organização missionária, isso precisa ser esclarecido, precisa ser conversado. Nós não gostamos muito de conversar sobre isso, principalmente nós brasileiros, mas precisa ser conversado, não é? Por exemplo, na minha organização missionária que eu trabalho com ela, desde o começo, eles disseram, se a sua esposa decidiu ficar em casa para criar os filhos e para tomar conta da casa e tomar conta do você, o ministério dela é tão importante quanto o seu. Agora, isso mostra a maturidade de uma organização missionária para dizer isso para o casal, não é? Não está esperando que a missionária seja outro missionário, não é? Essa é uma coisa legal. Agora, quando chega na área de cuidado com o missionário, ela é tão cuidada quanto eu sou cuidado pela organização que nós trabalhamos, né? Porque ela tem os conflitos, às vezes, de ter que ficar só em casa ou trabalhando o dia inteiro com os filhos e tal. Às vezes isso é cansativo. Nós não podemos achar que isso é mole, não. Né? Como algumas pessoas dizem, você não trabalha não, você só fica em casa cuidando de filho, né? Quem fala isso não tem ideia. Às vezes a minha esposa trabalha muito mais do que eu trabalho, sabe? E enfrenta muitas outras situações que eu não enfrento. Então, essa é uma questão de descobrir quais são as expectativas, né? Que não foram declaradas no começo. Vou te fazer umas 3 perguntas apenas, eu sei que sua agenda está curta. Qual o trabalho de quem fica? Porque nem todo mundo vai. E qual o trabalho de quem fica? João, o trabalho de quem fica é tão importante. Se as pessoas soubessem como é importante o trabalho delas. João, tem dias no campo missionário que eu recebo uma mensagenzinha. Tem uma mulher aqui em Brasília que ela ora por mim. E ela só me escreve assim, eu amo você, hoje eu estou orando por você. Puxa vida, você não tem ideia do que isso faz no coração da gente, não é? Quem fica pode orar, pode escrever. Hoje, com a tecnologia, pode fazer reunião de grupos e falar assim, hoje nós vamos ouvir o nosso missionário que está lá naquele lugar lá, ele vai entrar online para conversar com a gente, sabe? Podemos usar o missionário de uma maneira, de muitas maneiras, que o missionário normalmente não é usado para o trabalho da igreja local. As pessoas podem contribuir na igreja local no sentido do movimento missionário. Essa oferta aqui é para o movimento missionário. Ou se é para um missionário que a igreja sustenta, essa oferta aqui é para essa pessoa aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem, semana passada, de uma igreja que nos sustenta e falou assim, a gente quer te mandar um presente de Natal, mas a gente sabe que mandar um presente de Natal daqui para aí é um custo absurdo, então a gente quer mandar um cheque para você comprar alguma coisa para os seus filhos, para você, para sua esposa. Como é que nós fazemos isso? Coisas pequenas, não precisa ser nada bombástico, sabe? Gastar tempo em oração, conversar com outros na igreja, fazer um grupo pequeno de oração, de orar por missões, né? Ou mesmo lá em casa, não precisa ser um grupo oficial.
Falou, ô fulano, vamos lá em casa tomar um cafezinho, chegando lá. Olha, uma das coisas que eu gostaria que a gente fizesse hoje juntos aqui, nós 3, ou nós 2, ou nós 5, é orar por missões ao redor do mundo, pela igreja perseguida, pela igreja no Irã, a igreja na Turquia, pelos missionários que estão em situações difíceis, em países fechados, né? Muita coisa pode ser feita por quem fica. Você falou da igreja perseguida. Você trabalha na África e a gente tem escutado estarrecido o que tem acontecido na Nigéria. É um exagero ou de fato está acontecendo lá? Não, não é exagero. A maioria, de tudo que eu já vi, de que chega aqui, a maioria das coisas é verdade. Agora, nós temos que tomar cuidado com o sensacionalismo, né? Temos que orar, temos que nos engajar de alguma maneira com outras organizações, Missões Portas Abertas e outros que estão trabalhando dentro com a igreja perseguida, né? Não podemos esmorecer, né? Agora, está acontecendo, é verdade. Né? Agora, tem outros lugares que não recebem tanta atenção. Né? Por exemplo? O norte de Moçambique. Tem um movimento extremista islâmico que se refugia dentro da Tanzânia, que atravessa a fronteira para atacar os povoados em Moçambique, e já colocaram fogo em muitas igrejas, e eles entram assim, eles matam indiscriminadamente, não é? Há outros lugares ao redor do mundo que precisam da nossa atenção, e nós podemos descobrir isso, desculpe-me, nós podemos descobrir isso com igrejas que trabalham, com organizações missionárias que trabalham com a igreja perseguida. Podemos entrar no site deles e pegar informação que eles oferecem de graça. Como é que a gente pode orar pelas igrejas que estão sendo perseguidas? Uma coisa que você falou aí de online ajuda muito. Existe como ser missionário apenas online? Existe e não existe. Eu acho que a tecnologia ajuda em muito. Eu vou tossir de novo. Tô com... Vou demitir o missionário. Está tossindo no meu podcast. A tecnologia ajuda você a chegar onde você não poderia chegar pessoalmente. A tecnologia ajuda você a conversar com pessoas sobre vários assuntos, até assuntos pessoais, né? Por exemplo, existem hoje ministérios de aconselhamento a missionários que é feito online, de um país a outro bem distante, não é? Eu experimentei isso na minha necessidade de entrar em contato com um conselheiro e falar, olha, eu estou passando por uma situação assim, 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 eu preciso de ser aconselhado nisso, não é? Agora, João, a gente não pode substituir a presença pessoal com a tecnologia. A tecnologia ainda não conseguiu fazer isso. Né? O calor da presença, o calor do abraço, do aperto de mão, do olhar no olho, de eu olhar a sua linguagem corporal quando eu falo alguma coisa. Né? A tecnologia ainda está distante disso, não é? Eu acho que a tecnologia pode ser um adicional, um complemento, não é? E eu vejo que há também um risco nisso tudo. Sempre há um risco, mas é uma coisa que me preocupa. É incrível hoje a quantidade de pastores cibernéticos que você fala assim, ele nunca fala da igreja dele. Ele tem igreja. E isso eu vejo com alguns missionários. Falam assim, gente, você não tem igreja. Como é que você está plantando uma coisa que você não acredita, você não frequenta? É comum isso, Barbosa? Ou, quer dizer, acontece... eu não sei, eu não tenho muita informação estatística a respeito disto aí. Não tenho. Né? Mas se acontece, alguma averiguação precisa ser feita. Né? Então, assim, eu falo com as pessoas, antes de colocar os seus recursos nas mãos de quem quer que seja, investigue primeiro. Claro. Saiba como é que ele está fazendo, ou onde que está as coisas acontecendo, não é? E aí você pode ter uma ideia melhor, ou sabedoria, né? No que fazer para investir os seus recursos.
Por fim, me fala sobre o seu trabalho na África. Eu quero mostrar um videozinho aqui que eu estou curioso de saber mais sobre ele. Me fala o seu trabalho na África. Meu trabalho na África. Hoje eu trabalho com 5 países de fala portuguesa, né? Eu moro em Joanesburgo e eu viajo para esses países e gasto tempo com líderes, pastores, líderes leigos, ou treinando ou ajudando a treinar pessoas que eles pedem para que eu ajude no treinamento. Às vezes da maneira mais diferente. Por exemplo, teve um país que eu ajudei fazendo intensivos na área teológica. Eu ajudei a fazer princípios de sociologia num instituto bíblico, não é? Às vezes sento com pastores, 10, 15, 20 pastores, já sentei com 100 pastores, estudando algum texto bíblico ou algum tema das escrituras, não é? Então, assim, varia e muito. As pessoas viram para mim e falam assim, qual é o dia típico na sua vida de missionário? Olha, não pergunte isso para um missionário, porque não existe dia típico. Às vezes existe um dia assim, um dia daquela outra maneira, e cada um é um dia específico. Agora, no meu caso, não é? Junto com a missão que eu trabalho com ela, eu tenho que ter os meus objetivos anuais. O que eu estou me propondo a fazer? Então crendo que Deus vai suprir as necessidades financeiras, estou me propondo a fazer isto nesse país, isto nesse país, isto nesse país. Agora, depois que você já fez o seu contexto de relacionamento, se as pessoas confiam em você, eu uso muito a tecnologia. Para sentar e conversar, às vezes uma noite eu sento e falo, me conta aí como é que está acontecendo, como é que eu posso orar, ou quais são as perguntas que talvez você tenha para mim. Eu fiz isso, por exemplo, com um missionário. Não é só nos países de fala portuguesa, mas, por exemplo, eu tenho acompanhado um pastor brasileiro, mas que cresceu no Peru e que trabalha no norte do Japão. Nós gastamos muito tempo juntos conversando sobre temas ministeriais e temas pessoais, não é? Então isso varia muito de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de líder para líder. Legal. Me fala um pouco sobre isso depois de passar o vídeo. Como um vento impetuoso, o Movimento de Iniciativas Nacionais Africanas está mobilizando pastores e líderes de toda a África para uma conferência na Costa do Marfim em março de 2026. Será um tempo crucial na exposição da palavra, oração, celebração e discussão sobre o avanço da grande comissão no continente africano. Os países de língua portuguesa estarão lá. Queremos desafiá-los a se envolverem com essa iniciativa crucial para a África portuguesa, investindo em uma nova onda de pastores que estão se levantando como novas lideranças em seus países, para que eles possam participar deste encontro em março de 2026. A sua participação, a sua contribuição ajudará esses irmãos, fará uma grande diferença. E o momento é agora. Ore, contribua para que mais um pastor possa ser enviado. Vamos juntos? Nós de Moçambique estaremos lá. Aguarde-nos. Nós, de Santo Meio Príncipe, estaremos lá. Nós de Cabo Verde estaremos lá. Nós de Angola estaremos lá. Nós de Guiné-Bissau estaremos lá. Me fala um pouco sobre isso. Este movimento de iniciativas nacionais africanas é uma rede de redes dentro da África, não é? É uma network de networks. E o que nós fazemos é tentar descobrir o que funciona num país e que não funciona em outro país, para que nós possamos juntar essas lideranças e onde não está acontecendo, possa pedir a esse país onde as coisas estão acontecendo, venha e nos ajude. Porque eles, como africanos, eles têm maneiras de se ajudarem que nós não sabemos, que nós não temos todo o conhecimento. E a ideia é sempre essa, que o africano esteja na plataforma, que o africano esteja ensinando, que o africano possa aprender mais e se desenvolver ainda mais. Porque nós somos apaixonados pelo continente africano. E nós queremos ver que eles possam fazer. João, para te ser muito honesto,
O alvo é para que a gente fique desempregado. E os africanos possam ver aquilo que a gente faz e colocar num outro nível, fazer ainda melhor, não é? Você já está quantos anos na África? Há 35 anos. E você já consegue ver o fruto do seu trabalho? Sim. Isso aí é muito bonito. Mas, olha, para ser muito honesto, João, quando o fruto vem, você fica pensando assim, não fui eu que fiz esse trem, não, sabe? Porque você não sabe o impacto que você está causando, você não tem ideia. E é aquela coisa, né? Paulo lançou a semente, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Deus vai fazer essa coisa prosperar, Deus vai fazer essa coisa ir para frente. E olha, é só Deus mesmo. Porque tem muitas iniciativas, João, que no começo você sofre uma oposição ferrenha. 3, 4 anos mais tarde, os caras que estavam sendo os maiores opositores se tornam os maiores defensores da caminhada, sabe? É que nem Paulo, perseguidor da igreja, passa a ser aquele que mais incentiva, mais que encoraja a igreja. Então, a ideia é, não podemos desanimar, sabendo que em Cristo que nos chamou, o nosso trabalho não é vão, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Poxa, Barbosa, obrigado. Eu vou te pedir uma coisa que normalmente eu não peço para os nossos entrevistados, mas se você puder olhar para aquela câmera e falar com alguém que está pensando em se envolver com missões, fala alguma coisa para ele. A primeira coisa que eu diria para você é não desanime. Gaste tempo em oração. Converse com seu pastor. Bate papo com outros líderes da sua igreja. E mais do que isso, se acerque de pessoas que amam você de verdade, para que eles possam caminhar com você no começo dessa peregrinação. Lembre-se que a gente é um corpo, a gente depende um do outro. Desenvolva amizades que vão ser benefício para você daqui a 10, 15, 20 anos, que vão acompanhar você toda a estrada. Agora, deixe-me dizer uma coisa. De críticos, o mundo está cheio. Se apegue à palavra de Deus, se apegue a irmãos e irmãs que temam a Deus e que amam a glória de Deus para ser espalhada em todas as nações. E siga este sonho que Deus está plantando dentro de você. Porque se não for de Deus, não vai prosperar, Deus vai fechar as portas. Mas se for de Deus, as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Dependa dEle, creia nele. Agora, se submeta à liderança da sua igreja local, tá? Aprenda com a liderança da sua igreja local. E faça disso o primeiro passo, né? O primeiro degrau para uma influência exponencial dentro do reino de Deus. Lembra disso. A Cristo, o Senhor, é a quem estáis servindo. Amém. Barbosinha, é a primeira vez que chamo de Barbosinha, como você é conhecido, né? Obrigado, Deus te abençoe. De nada. Você, para mim e para minha família, é uma fonte de inspiração. Obrigado. Que o Senhor te retribua e te abençoe no seu trabalho, que tem sido, eu sei, eu conheço de perto. Amém. E esse tempo todo, obrigado por nunca desistir da gente, apesar de quem nós somos. E você, cara, que bom que você ficou. Barbosa, existe alguma forma de contato contigo para ter mais informações? Existe. A melhor maneira é através de e-mail. E tá? Qual é o seu e-mail? O meu e-mail é barbosa.africa@gmail.com. Agora, seria sempre bom se você que está me ouvindo mandar um e-mail, você fala assim, olha, eu te ouvi no podcast com o João Inácio, que aí eu tenho ideia de onde que você vem, não é? Tá bom. Para eu ter uma ideia de como responder as suas perguntas. Tá joia. Querido, obrigado mesmo. Bom, você já sabe, você tem 2 dedinhos. Cristo, curte, compartilha e aproveita os 2 dedinhos para escrever um e-mail para Barbosa, para entender mais sobre missões. Como é urgente, como ainda tanto espaço a ser alcançado, tanta gente a ser alcançada pelo Senhor. E Ele não vai usar cachorro, gato, papagaio, vai usar gente como nós.
Então que o Senhor nos use para a glória dele, apesar de nós, porque ele é o poder vitor dele. Até o próximo podcast, se o Senhor assim permitir. Até logo.